Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Cristianismo não é uma religião. É Deus alcançando os homens. Você está comigo? hoje com o pastor Joseph Prince. Nós recebemos todos os tipos de testemunhos que vêm de pessoas que estão reinando em vida. Muitos testemunhos, especialmente na área de vícios, libertação de vícios. E pessoas que eram viciadas em pornografia, principalmente pornografia e desvios sexuais. São pessoas que encontram libertação quando aplicam os princípios do crer da forma correta. E qual o poder de crer certo? Mesmo estando nesse pecado, você confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assim como quando você está doente, você não confessa a doença, você confessa que Deus é aquele que chama as coisas que não são como se fossem e elas são. Quando Deus viu as trevas, Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus viu o mar, que não tinha criaturas, Deus diz que o mar esteja cheio de baleias e animais que se movem e peixes, e eles apareceram. Quando Deus queria, Deus falava, e Deus nos fez a sua imagem. Tudo que você quiser, você declara e você vai ver. Esse é o jeito de Deus, é chamado fé. O homem caiu tanto que ele tem que ver antes de falar. Quando ele diz, está tão escuro porque ele foi feito à imagem de Deus, quando ele diz alguma coisa, se torna aquilo. Em outras palavras, por causa da incredulidade, nós estamos assim. Portanto, o lugar da fé é andar como Deus e falar como Deus. Deus chama as coisas que não são como se fossem. Por isso Deus viu Gideão, que estava tremendo, ele servia a Deus somente de noite, e o anjo veio a ele e disse, salve! Salve, homem valente, valente, corajoso. Amém? Jesus viu Pedro e o seu nome originalmente significa cana. E Jesus disse, Simão, você será chamado Petros, em grego. De agora em diante você será uma rocha. Daí em diante ele foi chamado rocha, rocha. E ele dizia sim, sim, às vezes não, não, não. Às vezes ele dizia, eu creio em Deus, outras vezes, não, não creio. Ele era esse tipo de gente e Jesus o chamava de rocha. Um pilar na igreja. Alguns viam um pastorzinho, Deus viu um rei. Quando Deus olha para você, Deus não vê quem você é no natural. Deus vê o potencial e o destino que Ele te chamou para ser. Você não é um acidente. Mas você diz, mas pastor, o senhor não sabe, eu sou um filho ilegítimo. Não existe filho ilegítimo. Existem pais ilegítimos. Pense nisso. Pense nisso. E aqui nós temos esse testemunho que veio. Eu nasci numa família cristã, é um testemunho local. Eu cresci achando que Deus era um Deus raivoso e eu tinha medo de fracassar para Deus não ficar com raiva. E eu comecei a confessar os meus pecados que tinha cometido. Finalmente eu disse para mim mesmo que eu ia fazer o que eu quisesse e depois voltaria para Deus. Muitos têm esse pensamento. Vagarosamente eu me afastei, minha vida se tornou amarga. E eu comecei a me envolver em todo tipo de pecado, beber, fumar e outras coisas. Dia a dia, minha vida estava afundando e eu era um fracasso total. Eu não tinha um emprego e era como um mendigo. E quando estava com fome, eu preferia comprar um cigarro do que a comida. Me sentia condenado por minhas ações e resolvi entregar minha vida para o diabo, pensando que ele me daria o que eu queria nesse mundo. Logo eu fui atacado. Perdi o controle da minha mente. Um dia eu tive uma overdose e entrei em convulsão. Meu coração começou a bater fraco. Eu pensei que ia morrer, mas Jesus me salvou. Um ano depois eu cheguei ao final. Eu queria voltar para Jesus, mas não sabia como. Em junho, eu ouvi uma mensagem do pastor Prince e pela primeira vez eu descobri que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Desde então, eu tomei posse dessa verdade. É importante você tomar posse. A Bíblia diz que aqueles que recebem a abundância da graça como dádiva, e a palavra recebem está no ativo e não no passivo.
Desde então eu tomei posse dessa verdade como minha armadura contra os meus vícios. Sempre que eu fumava, ouça isso, essa é a parte principal. Sempre que eu fumava, ele ainda fumava, pastores e líderes, saibam que as pessoas vão continuar fazendo coisas por trás de você. Ensinamos a elas como saírem. Ele disse, sempre que eu fumava, daí em diante, eu comecei a confessar que eu sou a justiça em Cristo e que o cigarro não tinha mais poder sobre mim. E é isso que temos ensinado aos viciados em pornografia, viciados em drogas e a todas as pessoas presas por vícios. No livro nós falamos e temos testemunhos de pessoas que foram libertas. A última coisa que você quer dizer quando assiste pornografia é eu sou a justiça de Deus em Cristo. O inimigo vai gritar, hipócrita! Mas você sabe que se você confessar isso, você vai sair disso. Você vai reinar sobre isso. E você vai parar de olhar para a mulher como objeto e vê-las como pessoas e honrá-las e ter dignidade na vida. Quando você olha para pessoas como objetos, você se torna também um objeto. Eu comecei a confessar que eu sou a justiça de Deus em Cristo e o cigarro não tinha poder. Em 2 semanas depois eu fiquei livre. Nós estamos ouvindo tantos testemunhos dessa realidade e do que as pessoas fazem quando pecam. E as pessoas começam a chorar, a lamentar, confessam e dizem, Deus, eu sou um pecador, não sou digno, Deus me perdoa, como se Deus não quisesse os perdoar, em vez de confessar, porque é uma dádiva de justiça. Nada pode tirar de você a dádiva que Deus deu, Jesus fez por você. Assim, nada que você fizer faz você perder o dom. É o que Jesus fez. Se o que você faz pudesse tirar o dom, o que você fez não pode impedir de você ser pecador. O que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pode tirar fazendo certo. Você ainda é um pecador. Para nós dizermos que se alguém pecou, perdeu a salvação, não tem mais a justiça, é na verdade fazer o primeiro Adão maior do que o segundo Adão, que é bem maior. Está me acompanhando? Vamos concluir. Hoje eu reino sobre isso. Em 2 semanas todos os meus vícios me deixaram, hoje eu reino sobre isso. 2 anos já se passaram e a obra de Deus na minha vida continua a surpreender todos ao meu redor. Deus também abriu as portas para que eu pregue a palavra em Sri Lanka. Eu também agradeço e louvo ao Senhor Jesus por me libertar e me salvar. Pastor, eu lhe agradeço também por abrir as portas da beleza, do amor de Deus para um homem como eu. Agora, se você olhar para o que falamos, o momento da mudança aconteceu quando ele começou a confessar eu sou a justiça de Deus em Cristo. Muitos de vocês, quando vocês se tornam filho de Deus, vocês são filho de Deus. Deus não é mais somente Deus, Deus agora é o Pai de vocês. Por isso é importante que você obedeça ao Espírito do novo concerto, que diz que agora você é um filho de Deus. Nunca se chame pecador. Não diga, eu sou um pecador, salvo pela graça, eu sou, está no presente, você sabe disso. Eu não sou um pecador salvo pela graça, você era um pecador salvo pela graça. Agora não estou dizendo que você está livre do pecado, mas as suas ações não ditam a sua identidade em Cristo. Amém? Do mesmo jeito que quando no pecado você fazia algumas coisas boas, não te faz bom. Porque você algumas vezes fez o que era certo, não te fez bom. Você ainda era pecador. Assim, do mesmo jeito, agora que você nasceu de novo, escute, igreja, tudo que você fizer, escute. Existem consequências para o que você faz. Você pode ferir pessoas, pode ferir o seu futuro, os seus amados, o seu próprio corpo, a sua mente. O pecado é perigoso. Como vencer o pecado? Eu acredito na santidade, mas as pessoas diferem de mim porque as pessoas acreditam que é através da lei. Eu acredito que é através da graça. É só pela graça. Amém, igreja? Eu vou mostrar algo muito, muito poderoso. Olhe para Colossenses. O livro de Colossenses diz assim: pois nele, aqui o contexto se refere a Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Em Cristo habita a plenitude do Deus triuno, corporalmente, em forma humana. Você sabia que, de todos os 4 evangelhos, os primeiros 3 são chamados sinóticos,
Mas o Evangelho de João é especial. E os milagres no Evangelho de João não são chamados milagres, são chamados sinais. Assim, o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, é um sinal. No final do Evangelho de João, ele diz que muitos dos sinais e das coisas que Jesus disse não foram escritas, porque se fossem escritas, nenhum livro do mundo caberia tudo. Mas estes foram escritos para que creiais. E crendo tenhais vida. Assim, os milagres no Evangelho de João são sinais que demonstram alguma coisa, que demonstram a sua divindade, porque o Evangelho de João trata da divindade de Jesus, o Filho de Deus, em corpo e forma humana. Ok? Olha isso. Qual o primeiro milagre? O primeiro milagre é transformar água em vinho. Certo? Agora, na ciência aprendemos destes componentes: tempo, espaço, força e matéria. Certo? Tempo, espaço, força, movimento, força, matéria. Rapidamente, olhe como aparece em João. O primeiro milagre é transformar água em vinho. Água, se eu tivesse um copo d'água transparente, e aqui um copo transparente com vinho, você vê no natural que água não pode se transformar em vinho. Talvez o suco de uva, deixado por um tempo, podia se tornar vinho, mas não água. E não somente vinho, bom vinho. Assim, para ter bom vinho, você tem que ter uma plantação de uvas que está lá por 4, 5 anos. Eu já li como se produz o bom vinho. Você tem que esperar 4 anos e depois disso está pronto para o vinho. Mas mesmo então, nos primeiros anos, o vinho não é da melhor qualidade. Eles esperam mais 2 ou 3 anos. E depois então, eles têm um vinho que é bom, pode ser vendido. Mas mesmo assim, para ter bom vinho, tem que esperar mais 10 anos. Depois mais 15 e depois mais 20 anos. Então você tem um ótimo vinho. Jesus comprimiu o tempo num casamento para produzir bom vinho. Assim, o primeiro milagre é um milagre que demonstra que Ele é o Senhor do tempo. Você sabia que a Bíblia diz que Deus vai restaurar os anos que o gafanhoto consumiu? Joel capítulo 2, Deus pode restaurar os anos que o gafanhoto consumiu. Você me ouviu? Deus vai restaurar os anos. Para nós, os anos, quando passaram, são lixo. Dias perdidos, anos perdidos. Você diz, gostaria de Deus de volta. Deus pode restaurar. Você diz, pastor, mas eu já tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Deus é o Senhor do tempo. Mas eu tenho 80 anos, Caleb também tinha. Ele disse, eu estou tão forte hoje, com 85 anos, como quando eu tinha 40 e Moisés me enviou. Me dá essa montanha. Ele é o Senhor do tempo. Sabe qual foi o segundo sinal? Muitos conhecem o primeiro, mas não conhecem o segundo. No Evangelho de João, o segundo sinal, Jesus estava em Canaã, o mesmo lugar onde transformou água em vinho. E um homem veio de Cafarnaum, que era mais de 16 quilômetros de distância de Canaã, onde Jesus estava, onde ele fez o primeiro milagre. Era um homem nobre e o seu filho estava enfermo. E ele disse, Senhor, por favor, o senhor pode ir e curar meu filho? Jesus disse, segue o teu caminho, o teu filho vive. Mais de 16 quilômetros de distância, perto do mar da Galileia, estava Cafarnaum. Quando você visita Israel, você vê Canaã está a mais de 16 quilômetros. E ele diz, vá, o seu filho vive. E a Bíblia diz que para mostrar sua fé, o pai não voltou no mesmo dia. O pai dormiu uma noite em Canaã, no dia seguinte ele foi, e então os servos vieram, encontraram esse nobre, disseram, seu filho está bem, seu filho está bem. Ele disse, quando meu filho ficou bom? Quando ele recobrou a saúde? Exatamente na hora que Jesus disse, vai, o seu filho vive. Esse é o segundo milagre de Jesus. A Bíblia diz que é o segundo milagre. O que isso demonstra? Que Ele é o Senhor do espaço, tempo e espaço. Vocês me escutam? Quando fui a Israel recentemente, eu estava a trabalho e tudo que podia acontecer errado aconteceu. Minha mala não chegou.
Eu precisava da minha mala e da minha roupa. Eu tive que comprar na última hora. Literalmente na última hora. Tive que comprar tudo para as minhas necessidades básicas, pasta de dente, escova. Eu estava num quarto confortável. Eu queria tomar um banho, porque já tínhamos viajado por cerca de 24 horas. Quando fui tomar banho, o meu chuveiro só tinha água quente. A torneira da esquerda e da direita só dava água quente. Só lavei meu cabelo com shampoo. E eu não podia ligar para ninguém porque eu estava parcialmente molhado, minha cabeça estava ensaboada, eu só fazia assim. Colocava a cabeça, a água estava pelando. E eu liguei para a recepção, eles disseram, eu não posso dar um quarto novo para o senhor, é muito difícil. Eu disse, eu não quero uma suíte. Eu não quero um quarto para tomar um banho. Eu estou muito cansado, ok? Tudo que podia dar errado, deu errado. E o pior de tudo, meu filho contraiu uma tosse que durou a noite inteira. Eu recebi um texto da minha esposa e eu disse, o que é isso? Eu vou pregar uma palavra que vai entrar em milhões de casas. Quando for lançado, você vai ver. E eu estava lá a trabalho. Eu ouvi do meu filho e nada afeta mais um pai como o seu filho. Eu me ajoelhei e declarei, vocês espíritos malignos que foram lançados contra minha família e contra mim para parar esse trabalho que eu estou realizando, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Só para que você saiba isso, você sabe que normalmente quando crianças têm tosses, dura por uma semana e às vezes mais. Até que a tosse fique mais amena. O estágio do catarro, você sabe. Minha esposa me disse, algo aconteceu à noite. Ela não sabia que eu tinha orado. Meu filho dormiu. Foram somente 1 ou 2 dias de tosse constante. Isso significa que era espiritual. Nem toda doença é espiritual. Algumas vezes você não descansa e você fica doente. Você não bebe água, você fica doente. Você está desidratado. Muitas vezes é espiritual. Quando é espiritual, você tem que ir contra esse espírito. Como quando uma dor pula de um membro para o outro. Se pula, deve ser espiritual. Certo? Coisas naturais não pulam. Amarre esse espírito pulador em nome de Jesus. Amém? Amém? Assim. É incrível que eu estava em Israel, milhares de quilômetros de Singapura. Eu estava de joelhos na minha cama, no meu quarto de hotel, e eu orei. E o meu filho foi liberto. Por quê? Porque ele é senhor do tempo e do espaço. Querem que continue? O terceiro milagre, rapidamente. Isso aqui não é o meu sermão, estou te dando de graça. Mas o terceiro milagre qual foi? O homem que estava paralítico no poço de Betesda por 38 anos, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e caminha. Fala do movimento das águas e de Jesus dizendo, levanta, toma a tua cama e anda. Tudo isso fala de movimento. Tempo, espaço e força, movimento. E o sinal depois desse, qual é? Ele pegou 5 pães e 2 peixes, mais do que 5.000 pessoas, contando mulheres e crianças, cerca de 10.000. 5 pães e 2 sardinhas, 2 pequenos peixes. Ele multiplicou para alimentar mais de 10.000 pessoas e 12 cestos sobejaram. O Senhor dá matéria. Ele pode mudar a matéria. Não olhe para sua conta bancária e diga, que triste. Olhe para ele e diga, obrigado, Senhor. Ele pode multiplicar. Cientificamente comprovado. Assim nele, veja, você me distraiu, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E você, filho de Deus, está perfeito em Cristo. Aqui diz, em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Mas Deus diz, saiba que você é completo em Cristo. Deus colocou você em Cristo e você é completo. O incrível é isso, igreja. A Bíblia diz que em Cristo você é justo. Existem mensagens por aí afirmando que se você é santo o suficiente, aí sim você é justo. Não, não, não. Você é santo, justo e inculpável.
Talvez as suas ações não correspondam ainda. O meu filho não caminha como adulto porque ele ainda é um bebê. Mas um dia ele vai caminhar como um adulto. E ele não vai querer que eu trate como um bebê. Assim, continuem se alimentando. Amém? Pastores e líderes, alimentem o povo. Não batam no povo. E vai chegar a hora quando as suas ações vão corresponder. Mas não importa se você é um crente rico ou pobre, se você é um crente novo ou é um crente antigo, você é completo em Cristo. Você não é menos completo do que aquele que tem 10 anos de crente, você é completo em Cristo. E em Cristo habita toda a plenitude da divindade. O que fizemos foi que tiramos a posição inicial de completos em Cristo e fizemos dela o nosso objetivo final. Isso é o problema. Nós dizemos para as pessoas, um dia você vai chegar lá no final. Pensamos no natural, pensamos como seres humanos. Ao invés de pensarmos de Deus para o homem, pensamos do homem para Deus. Do ponto de vista de Deus, você é completo em Cristo. Mesmo que tenha sido salvo essa manhã, você é completo em Cristo. Agora caminhe nessa plenitude. E se você cair e parecer incompleto, ainda assim você é completo. A sua queda não faz você incompleto. Porque não foram suas ações que completaram você, foi Cristo. Assim, essa é a sua posição inicial, você é completo em Cristo. Não faça da sua posição inicial a sua posição final. Um dia você vai ser completo. Eu quero mostrar para você agora como alguns crentes pensam. E é por isso que eles não veem a libertação. Porque se você vem a Deus, isso é profundo. Se você vem a Deus e você vem como um pecador, Deus não responde a você. Porque Ele não é Deus mais para você, Ele é Pai. Mesmo quando você fala, você vai a Deus como um pecador e diz, Deus, eu pequei. Você diz, eu sou um pecador salvo pela graça, Deus, e tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Você copia aquele homem que Jesus mencionou, que nem era salvo. Agora você está confundindo as coisas. Você é um filho falando com o Pai? Ou você é um pecador falando com Deus? Uma vez nós éramos pecadores falando com Deus. Como pecadores, nós falávamos com Deus e dizíamos, salva-me porque eu sou um pecador. Estamos certos. Mas Deus não é mais somente Deus para nós, Ele é Pai. E não somos mais pecadores, nós somos seus filhos. E nós clamamos, Abba. Eu sei que eu já mostrei isso algumas semanas atrás, mas um pai orgulhoso gosta de mostrar a seu filho, olha isso. Não importa qual seja a sua idade, o clamor é, Abba. Abba. A propósito, ele está olhando para mim quando ele faz isso. Abba é um clamor do coração, não é uma maneira formal, é um clamor. E no momento que o inimigo rouba de você a consciência de que você é filho, mesmo quando você fracassa, esse é o dia quando o céu fica de bronze e você não tem respostas, porque Deus não pode assumir essa posição. Para Deus assumir essa posição e dar o sentimento da sua presença, Ele teria que ser falso. O Espírito Santo dentro de você não pode dar testemunho de uma mentira. Você vai estar agindo como um pecador quando Deus lhe fez filho. Por isso a forma é dizer, Pai, eu vou mostrar alguma coisa que vai te surpreender. Porque existe um ensinamento tradicional, eu vou mostrar no grego até como você pode ver isso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos não aparecem em João capítulo 1. Pela primeira vez aparece em João capítulo 2, 1 João 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, significa o quê? É possível para um filho de Deus pecar? Para quem ele está escrevendo? Para os filhinhos. É possível eles pecarem. Você não fica feliz de Deus te dizer o que fazer quando você peca? Se alguém pecar, nós temos, no grego aqui é tempo contínuo, ter continuadamente. Não existe um momento que você não tenha. Nós temos sempre um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Uma vez mais, quando você peca, se alguém pecar,
Aqui não diz que você confessa. Diz direto que você tem um advogado. O que me incomoda na vida daqueles crentes que meditam na palavra, aqueles que tomam tempo para meditar, se você medita, a sua preocupação é que advogado parece muito legalista, parece um jurista, alguém especializado na lei, certo? Fale comigo. Eu tenho falado muito. Eu sei que ele é o Senhor do tempo e do espaço. Que o Senhor abençoe a matéria na sua boca, na sua língua. Diga amém. Ele diz advogado. É um termo legal. Lei, advogado. Estou certo? Mas veja, advogado, quando pensamos no termo legal da palavra, com Deus eu entendo, mas com o Pai, família, existe um problema. Por que precisamos de um advogado? Com o nosso Pai no céu. Tem sido um problema. Eu quero que você saiba de algo. Agora, não atire pedras em mim, porque esse talvez seja o seu versículo predileto, mas olhe o que a Escritura diz. A palavra advogado aqui é a palavra grega parakletos, que em todos os outros textos é traduzido como consolador. Parakletos. Paracleto é traduzido na nossa Bíblia em português como consolador. Agora, isso traz à sua mente Jesus compartilhando com seus discípulos no cenáculo, na noite que ele foi traído, e ele compartilha, eu vou, mas vou enviar o Consolador. Algumas Bíblias dizem adjutor. Não diz que ele vai mandar o advogado. Uma das ideias que as pessoas têm a respeito do Paráclitos, para é como para eclesiástica, para organização, significa vir ao lado, no grego. Kletos é ajuda. Ajuda legal você pode preferir, mas não é a tradução mais correta. Adjutor quer dizer consolador. Você sabe quantas vezes a palavra Paráclitos aparece no Novo Testamento? 5 vezes. Você sabe quantas vezes a palavra consolador aparece? De 5 vezes, 4 vezes. Você sabe quantas vezes aparece advogado como paracleto? 1 vez, aqui. No próximo programa. Está consumado, não existe mais juízo para você. Você foi perdoado, passado, presente e futuro. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.